Você já se sentiu profundamente magoado por algo que alguém disse? Uma crítica, uma indireta, um comentário atravessado, palavras que pareciam ter o poder de destruir seu dia, sua paz, seu equilíbrio emocional. Agora escuta isso. Ninguém te ofende. Ninguém tem esse poder. A verdade é que você se deixa ofender. E enquanto você acreditar que o problema está no outro, continuará sendo prisioneiro das emoções que eles provocam em você. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma milenar de se blindar emocionalmente? Uma filosofia testada por imperadores, soldados e sábios, que ensina como manter a calma mesmo diante do caos. Hoje, você vai descobrir como aplicar o estoicismo na prática e libertar sua mente de qualquer tipo de ofensa, humilhação ou ataque. Prepare-se para um novo tipo de liberdade, a liberdade emocional. Vamos direto ao ponto. A ofensa é uma ilusão. Aquilo que chamamos de ofensa é, na verdade, a junção de um estímulo externo com uma interpretação interna. E é essa interpretação que define se você vai se sentir ofendido ou não. Imagine duas pessoas ouvindo exatamente a mesma frase. Você nunca faz nada certo. Uma explode, grita, se sente humilhada. A outra respira fundo, observa e diz: essa é sua opinião. Eu sigo firme. O que mudou? A maturidade emocional. E é aí que o estoicismo entra. Epicteto, um dos maiores pensadores estoicos, dizia: não são os eventos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Em outras palavras, não é o que dizem, é o que você faz com o que dizem. E isso só depende de você. Nosso erro é acreditar que a culpa é do outro, que o outro foi agressivo, cruel, desrespeitoso e talvez tenha sido. Mas o impacto que isso gera dentro de você não é responsabilidade dele, é sua. Isso pode parecer duro de ouvir, mas é libertador. Porque a partir do momento que você entende isso, ninguém mais pode roubar sua paz. Imagine viver em um mundo onde as palavras dos outros não conseguem mais te derrubar. Um mundo onde você ouve, entende e escolhe como reagir, com calma, com lógica, com presença. Isso não é frieza, é poder, é autocontrole. E o estoicismo é o caminho para isso. Os estoicos dividiam tudo na vida em duas categorias: o que depende de você e o que não depende. O que os outros dizem, pensam ou fazem não depende de você, mas como você reage, isso sim. E é aí que mora a verdadeira liberdade. Marco Aurélio, imperador de Roma, escreveu em seu diário: se te fizerem mal e tu não responderes com o mesmo, a quem pertence o mal? Ele entendia que reagir à altura de uma ofensa é se igualar ao ofensor. O verdadeiro poder está em não responder da mesma forma, em manter a integridade, mesmo quando tudo em volta convida à guerra. Você pode pensar: mas eu não consigo, eu explodo sem pensar, e está tudo bem. Isso só mostra que, como todo músculo, o autocontrole precisa ser treinado. A boa notícia é que é possível reprogramar sua mente. E a ciência confirma isso. O cérebro possui uma capacidade chamada neuroplasticidade. Ele pode se adaptar e mudar com o tempo. Cada vez que você escolhe não reagir impulsivamente, você fortalece a parte racional do seu cérebro, o córtex pré-frontal, e enfraquece a parte reativa, o sistema límbico. Com o tempo, essa nova forma de pensar se torna automática. Você literalmente treina sua mente para ser imperturbável. E tudo começa com um simples hábito: observar. Antes de reagir a qualquer coisa, pare, respire, pergunte: isso é realmente importante? Ou é só o meu ego se sentindo atacado? O ego adora ser o centro das atenções. E quando se sente ameaçado, ele grita. Mas o ego não é você. Você é a consciência que observa esse processo. Quando você percebe que está prestes a se ofender, você já está dando um passo em direção à liberdade. E com o tempo, você para de levar as coisas para o lado pessoal, porque entende que a maioria das pessoas fala mais sobre si mesmas do que sobre você. Vamos a um exemplo prático. Imagine que você está em uma reunião de trabalho e alguém diz algo como: eu esperava mais de você nesse projeto. Isso pode soar como uma ofensa, mas com a mentalidade estoica, você transforma isso em oportunidade. Você pode pensar: essa crítica me fere ou me ensina? Se for verdade, você evolui. Se for mentira, você ignora. De qualquer forma, você sai mais forte. Essa é a diferença entre quem vive reativo e quem vive consciente. E essa diferença muda completamente o rumo da sua vida. Outro ponto importante: as pessoas projetam suas dores nos outros. Às vezes,
A ofensa vem de alguém frustrado, infeliz, desequilibrado, e você não precisa levar isso para dentro de si. Como disse Sêneca, o insulto só atinge quem se considera insultado. Isso significa que você pode aprender a ser como uma parede de mármore. As palavras batem, mas não penetram. Isso não significa se tornar frio ou indiferente, mas sim ter um domínio interno tão sólido que nada externo te tira do eixo. Isso é elegância emocional, é maturidade, é sabedoria. Agora, como aplicar o estoicismo no seu dia a dia? Comece com 3 práticas simples. Primeiro, a pausa consciente. Antes de responder a algo ofensivo, conte até 3. Respire profundamente. Pergunte a si mesmo: se eu reagir agora, isso me aproxima ou me afasta da pessoa que quero ser? Segundo, o diário estoico. Ao final do dia, escreva sobre momentos em que você se sentiu atacado. Reflita: o que eu poderia ter feito diferente? Eu reagi ou escolhi minha resposta? Terceiro, o treino da indiferença. Deliberadamente, ignore pequenos comentários, provocações e pratique o silêncio como resposta. Não por fraqueza, mas por domínio. Você vai perceber que com o tempo as provocações perdem a força. Aquilo que antes te tirava do sério, agora parece infantil, porque você evoluiu. E quem evolui não se ofende com quem ficou para trás. Ao aplicar o estoicismo, você começa a sentir uma mudança profunda. Você se torna mais calmo, mais leve, mais centrado. Sua energia deixa de ser consumida por brigas e começa a ser investida em construir a vida que você realmente quer. Seus relacionamentos melhoram, sua autoestima cresce e sua mente se fortalece, porque você para de se importar com o que não controla e começa a cuidar do que realmente importa, você. E se você ainda tem dúvidas, pense em alguém que você admira, alguém que você vê como forte, sábio, centrado. Provavelmente essa pessoa não se abala facilmente, não reage com raiva a qualquer comentário, e isso é o que a torna admirável. Você também pode ser essa pessoa. Não importa seu passado, nem sua criação. O estoicismo não exige que você seja perfeito, apenas que você escolha, dia após dia, a versão mais racional e nobre de si mesmo. A verdadeira força não está na resposta rápida, na voz elevada, nem na intimidação. Está no autocontrole, está em olhar para uma provocação e não deixar que ela penetre em você. Pense nas figuras mais imperturbáveis que você conhece. Essas pessoas têm um tipo de presença que acalma o ambiente, mesmo sem dizer uma palavra. Elas não evitam conflitos, mas também não os alimentam. E o segredo está exatamente no que os estoicos nos ensinam. Dominar a si mesmo é a forma mais elevada de poder. Quando você age com racionalidade, mesmo diante de situações caóticas, você deixa de ser um joguete nas mãos do mundo. Você se torna o mestre da sua própria mente. Não é fácil, mas é possível. Requer prática, vigilância e, principalmente, vontade de evoluir. Ser estoico não é ser passivo. É escolher com consciência a melhor resposta, aquela que preserva sua paz e sua integridade. É entender que nem toda batalha merece sua energia. A maioria das pessoas reagem no impulso. É quase automático. São acionadas por gatilhos e reagem sem pensar. Mas você pode quebrar esse ciclo. Você pode se tornar alguém que age com propósito e não por reflexo. Isso exige uma mudança interna, uma reeducação emocional. E o primeiro passo é aceitar que a ofensa só existe se você a valida. Se você não a reconhece como verdade, ela se dissolve no ar. Ela morre onde nasceu, no outro. A reação emocional é, muitas vezes, uma tentativa desesperada do ego de se proteger. Ele sente que está sendo atacado, desvalorizado, exposto. Mas o ego é frágil, ele se fere por pouco. E se você vive guiado por ele, viverá em constante tensão. A solução? Desidentifique-se do ego. Veja a crítica como um dado, não como um ataque. Veja a provocação como uma escolha do outro, não como uma ameaça a você. Isso muda tudo. Pratique o desapego da necessidade de estar certo. O estoico entende que vencer uma discussão nem sempre é o objetivo mais nobre. Às vezes, a verdadeira vitória é manter o silêncio. É não se rebaixar ao nível da agressão. É mostrar com atitudes que você é maior que a situação. Isso não é covardia, é coragem emocional. E é esse tipo de coragem que transforma vidas, relacionamentos
e a própria visão de mundo. Observe como os grandes líderes lidam com críticas. Eles não tentam rebater tudo. Eles ouvem, ponderam e seguem em frente, porque sabem que a energia deles vale mais do que um comentário maldoso. Eles sabem que, ao reagir a tudo, acabam sendo manipulados por qualquer um. O estoico faz o mesmo. Ele escolhe suas batalhas com sabedoria e muitas vezes escolhe não lutar. A sua capacidade de permanecer calmo diante de palavras duras é um reflexo direto do quanto você evoluiu. Cada vez que você não se ofende, você dá um passo em direção à liberdade interior. E essa liberdade não tem preço. Ela não depende do que dizem, do que fazem, ou de como o mundo te trata. Ela depende exclusivamente de como você escolhe interpretar e reagir aos eventos. Você já parou para pensar quanto tempo da sua vida foi perdido com ressentimentos? Quantos dias foram estragados por uma palavra mal colocada? Agora, imagine como seria sua vida se essas palavras não tivessem mais esse poder. Imagine acordar todos os dias com a certeza de que nada externo pode destruir sua paz. Isso não é utopia, é estoicismo aplicado. Um dos maiores presentes que o estoicismo oferece é a separação entre o que você sente e o que você é. Você pode sentir raiva, sim, é humano, mas você não precisa agir com raiva. Você pode sentir tristeza, frustração, desapontamento e ainda assim escolher responder com sabedoria. Essa é a beleza do controle interno. Ele não nega as emoções, mas as direciona com inteligência. Ao praticar esse tipo de presença, você começa a perceber algo profundo. Quem tenta te ofender, na verdade, está revelando mais sobre si mesmo do que sobre você. Pessoas que ofendem frequentemente estão em dor, confusas, inseguras. Quando você entende isso, passa a sentir compaixão em vez de raiva. E essa transição muda o jogo completamente. Imagine agora que você está em um restaurante e alguém do nada te trata com grosseria. A maioria das pessoas reagiria com agressividade, querendo mostrar quem manda. Mas o estoico observa. Ele pensa, essa pessoa deve estar em sofrimento. Não é sobre mim. E segue em paz. Porque ele não carrega para casa o veneno emocional de alguém desequilibrado. Cada pequena escolha de não reagir é uma pedra na construção de uma fortaleza interior. Uma fortaleza que protege sua mente, sua energia, sua essência. Isso é ser forte de verdade. A força que não precisa ser provada, que se manifesta no silêncio, na estabilidade, na constância. Uma força que ninguém pode tirar de você, porque ela foi construída dentro. Você não precisa eliminar todas as suas emoções para ser estoico. Você só precisa parar de ser escravo delas. O estoico sente, mas não se afoga. Ele escuta, mas filtra. Ele observa, mas não absorve tudo. Ele está presente, mas não vulnerável a cada oscilação emocional ao redor. Isso é maturidade. Isso é clareza, isso é poder pessoal. As palavras dos outros podem até chegar aos seus ouvidos, mas não precisam alcançar seu coração. Você tem o direito de escolher o que entra e o que fica de fora. E mais do que isso, você tem o dever, consigo mesmo, de proteger sua paz. Porque uma mente em paz é capaz de realizar, construir, amar e liderar com muito mais força. Quando você percebe que não precisa mais se defender de tudo, você se liberta, e nessa liberdade nasce a verdadeira autoestima, porque ela não depende da opinião dos outros. Ela vem do seu valor interno, inabalável, silencioso, um valor que não se altera diante de ofensas, elogios ou julgamentos. Um valor que simplesmente é. É comum pensarmos que precisamos nos fazer respeitar respondendo à altura. Mas e se o maior respeito que você puder se dar for justamente escolher não descer ao nível da ofensa? E se mostrar seu valor for justamente manter sua integridade enquanto o outro se perde em provocações vazias? Isso é nobreza. Isso é autocontrole elevado ao máximo. Não existe nada mais elegante do que uma pessoa que sabe exatamente quem é e não precisa provar isso a ninguém. Que recebe uma crítica e sorri, que ouve uma ofensa e segue em paz, que entende que a paz vale mais do que ter razão. Esse tipo de presença não se impõe, ela se sente, ela inspira, ela contagia e ela transforma. Ser estoico não é se tornar uma pedra, é ser como o mar, profundo, firme, mas sempre em movimento. Você sente, você vive, mas não se deixa destruir pelas ondas. E cada desafio é uma oportunidade de provar a si mesmo que você evoluiu, que você já não é mais refém da raiva, da mágoa, do orgulho. Você é livre. E liberdade emocional é a maior conquista que alguém pode ter. Você não precisa de um grande trauma para começar a mudar. Basta uma escolha,
uma decisão simples. A partir de hoje, eu não vou mais reagir no automático. A partir de hoje, eu vou observar antes de responder. Vou refletir antes de agir. Vou escolher com calma aquilo que realmente vale minha energia. Isso é o primeiro passo de uma revolução silenciosa. E com o tempo, essa revolução interna começa a mudar tudo ao seu redor. As pessoas te tratam com mais respeito, os conflitos diminuem, as conversas melhoram, porque você deixou de ser inflamável, você virou referência, você se tornou o ponto de equilíbrio em um mundo caótico, e isso por si só é um ato de liderança. Pense em quantas vezes você já reagiu e se arrependeu depois. Agora pense, quantas vezes você se arrependeu por manter a calma? Raramente. Porque a calma nunca é um erro, ela é um superpoder e ela pode ser desenvolvida, treinada, cultivada. O segredo é a constância, pequenas escolhas diárias, pequenas vitórias internas, um passo de cada vez. Não espere o mundo mudar para mudar sua forma de reagir. O mundo sempre terá pessoas difíceis, situações desconfortáveis, críticas injustas, mas você pode mudar, você pode se tornar inabalável, e essa escolha está nas suas mãos. Ela começa agora. Ela começa dentro, porque é dentro que tudo acontece. É na sua mente que a batalha é vencida. Você não está sozinho nessa jornada. Milhares de pessoas ao redor do mundo estão despertando para essa nova forma de viver. Uma vida guiada pela razão, pela paz, pela consciência. Uma vida onde a ofensa não tem vez, onde o silêncio é mais poderoso que o grito, onde o controle interno vale mais que qualquer vingança externa. E se você chegou até aqui, é porque essa mensagem tocou algo em você, algo que já sabe lá no fundo que viver reagindo não é sustentável, que viver em guerra é exaustivo e que existe um caminho melhor. O estoicismo não promete facilidades, mas promete clareza, e com clareza, tudo muda. Essa filosofia milenar não é uma teoria distante, é uma ferramenta prática, viva, real, que você pode aplicar hoje, agora, em cada conversa, em cada pensamento, em cada escolha. Basta lembrar, ninguém te ofende. Você é quem decide se aquilo tem ou não o poder de te ferir. E quando você tira esse poder das mãos do outro, você assume o controle da sua história. Você pode continuar como está, reativo, vulnerável, oscilante, ou pode decidir trilhar um novo caminho, o caminho da maturidade, da tranquilidade, da força silenciosa. Um caminho onde o respeito começa por você e onde a paz é a maior prioridade. Faça essa escolha e perceba o quanto sua vida pode se transformar. Se você se comprometer a treinar sua mente todos os dias, você vai colher os frutos. Mais foco, mais leveza, mais autoridade emocional. As pessoas vão notar, vão perguntar o que mudou, e você vai poder dizer com tranquilidade: eu aprendi a não me ofender. Eu aprendi a escolher a paz, eu aprendi a ser estoico e nunca mais voltei a ser o mesmo. Agora, eu te faço um convite. Nos próximos 7 dias, experimente viver sem se ofender. Quando alguém te criticar, respire. Quando alguém for rude, observe. Quando alguém tentar te provocar, sorria. Porque ao não reagir, você mostra que venceu. Venceu a si mesmo. E essa é a vitória mais difícil e mais poderosa de todas. Se esse vídeo te ajudou a enxergar a ofensa de uma forma diferente, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Deixe aqui nos comentários qual foi a última vez que você se ofendeu e como teria reagido com uma mente estoica. A jornada estoica está só começando. E quanto mais você pratica, mais livre você se torna. Porque no fim das contas, ninguém tem poder sobre sua mente, a menos que você entregue esse poder. Então escolha manter o controle. Escolha não se ofender. Escolha a liberdade.